Fala, povo lindo de Deus! Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Pode Crer. E eu sou o pastor David Oliveira. Eu sou o Gabriel Firmino. Expectativa para hoje? Lá em cima, irmão. Hoje está diferente o programa. Pastor, cadê o convidado? Hoje o convidado somos nós. Nós temos muita coisa boa para compartilhar com você. Muito conteúdo, Gabriel. Eu acho que um episódio vai ser pouco. Vai ser pouco. E é um pedido da audiência, né? A audiência está pedindo. As pessoas têm encontrado a gente e falam assim, poxa, quero ouvir mais vocês, abordagens, comentários. Exatamente. E hoje é a oportunidade, né? A oportunidade é hoje. Não que os convidados não tenham agregado. Muito, né? Muito. Veio um grupo seleto, passou um grupo seleto de convidados aqui. Vão passar outros. Mas os telespectadores, né? Vou usar uma palavra bonita aqui. A audiência que nos acompanha pediu. Faz um programa com vocês dois, falando um pouquinho dos projetos, das histórias, de tudo que vocês têm para agregar. Então, acho que hoje é a oportunidade, Gabriel. Vamos falar um pouquinho sobre o que hoje, necessariamente? Hoje a gente vai falar sobre conexão, vamos falar sobre networking. Hoje vamos falar sobre as verdades que estão ali elencadas no livro de Provérbios. Vamos falar sobre relacionamento com Deus hoje. Meu Deus, prosperidade. Os princípios que estão atrelados à prosperidade. É isso. Né? À luz da Bíblia. Tudo à luz da Bíblia. Tem muito a agregar hoje, né? Tudo à luz da Bíblia. Mas tem, além dos conselhos de Provérbios, que eu já vou dar spoiler do meu livro, vamos falar um pouquinho sobre o livro hoje. Conselhos de sabedoria, à luz de Provérbios. Mas tem um livro também aí que já está no forno, em processo de velocidade aí. Fala um pouquinho, Gabriel. Tem um livro no forno pra gente. Tem um livro chegando aí. Deus, ele colocou no meu coração esse desejo também de escrever, e eu transformei um sermão que eu prego, um texto há anos, uma mensagem, e essa mensagem ela foi ganhando corpo ao longo dos últimos anos, até nascer esse livro que está chegando aí com base na parábola do filho pródigo. Meu Deus. Onde a gente vai fazer uma abordagem. Dá um spoiler que eu já estou curioso. Vai ser interessante. A gente vai fazer uma abordagem sobre o nosso relacionamento com Deus. O pai ainda espera. Relacionamento. 3 tipos de fé, 2 filhos perdidos e um amor que restaura tudo. Meu Deus. Acho que vai impactar muita gente. Vou te fazer um pedido antes de pedir para rodar a vinheta. Fala para mim. Vou fazer o pedido. Primeiro exemplar, o primeiro eu até deixo ser da Juju. Não vai ter como fugir. O primeiro é dela. Mas o segundo exemplar, combinadíssimo. Reserva pra mim. Combinadíssimo. Vamos lá então? Vamos lá. Posso pedir? Pede. Petros, solta a vinheta. É isso aí, gente. Tá muito bom o programa de hoje. Nós vamos trazer assuntos aqui, assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E eu e o Gabriel, quando a gente senta para conversar, se a gente anotasse, Gabriel, tudo que a gente fala, daria conteúdo para um livro. Um livro. É muita coisa bacana. E tem assuntos aqui sobre o livro. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre o meu livro, né, os 31 dias de sabedoria, esses níveis de relacionamento com base no texto do filho pródigo, enfim. A nossa amizade começou com uma conexão inesperada. Foi uma conexão inesperada. E que já está dando frutos aí há quase 13 anos de amizade. Voando, né? Sem a gente ter total ou um mais amplo entendimento do network naquela época, isso em 2013, a gente acabou construindo um network nessa parceria, nessa amizade que já está percorrendo aí há mais de uma década. A vida ela é feita de relacionamentos, né? E são essas conexões que vão embasar o nosso trilhar, a nossa jornada. E com a gente foi isso, né? Foi bacana que no último final de semana agora a gente estava junto em família, curtindo as montanhas capixabas, e a gente fica vendo ali agora a outra geração também estabelecendo conexões. E como essas conexões nos preparam a despertar várias e várias coisas, vários projetos. A vida ela é feita de conexões, né? Sim. E é interessante, David, que a Bíblia ela fala sobre essas conexões. A gente sempre comenta e fala que a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? Tudo. Não que o texto sagrado ele seja exaustivo ao ponto de querer responder todas as perguntas. Você não vai ver a Bíblia falando sobre extraterrestre. Não vai. Sobre vida fora do planeta Terra. Ela não tem o desejo de fazer essa abordagem.
Mas os princípios elencados na Bíblia Sagrada vão tratar e trazer resposta e parâmetro para que a gente tenha essa solução para todas as celeumas da vida. E a Bíblia vai falar sobre conexão, e uma palavra que é muito em voga hoje nos nossos dias, que é o network, né? Network. A Bíblia fala disso. Você consegue enxergar na Bíblia, David? A Bíblia ensinando como fazer network, dando exemplos desse relacionamento que nós vamos estabelecer e também ali as consequências desse network. Sim, a Bíblia o tempo todo está recheada de exemplos. Posso citar um aqui? Por mais simples que pareça, mas José teve uma experiência vivida através de um network que ele criou dentro da prisão, cara. Perfeito. Dentro da prisão. Porque qual que é a base do network? É ser interessante sem ser interesseiro. Então, é você estar disposto a criar uma conexão sem esperar nada em troca, porque o tempo é que vai trazer os frutos dessa conexão. É isso aí. Correto? Ele nem imaginava que daquele contexto que ele estava inserido ia vir despertar uma saída para ele. Não, ele não imaginava. Ele até pede, lembra de mim quando estiveres lá diante de Faraó. Mas ali foi um pedido mais de necessidade, de socorro. Mas o que ele fez pelo padeiro e pelo copeiro, né, embora o que ele entregou para o padeiro resultou na morte e o que ele entregou para o copeiro resultou na restituição do cargo, da vida. Mas, enfim, o comportamento dele diante não apenas desses dois, mas até diante do carcereiro também, que entregou a chave da prisão e falou, tá na tua mão. José era um homem de muita conexão. Isso abriu uma porta para ele chegar onde nem ele imaginava. Já era projeto de Deus? Era. Já era propósito de Deus? Era. Então Deus colocou essas pessoas lá à toa? Não. Em vão? Não. Mas o grande desafio que eu vejo, Gabriel, das pessoas hoje alcançarem o real propósito do network é porque elas querem ser interesseiras. Eu vou me aproximar do Gabriel porque o Gabriel tem algo a oferecer para mim. Cara, a pessoa já se quebra na falta do entendimento desse princípio. Se aproxima desejando sempre receber alguma coisa. E quem se aproxima dessa forma, o provérbio chama essa pessoa de tolo, de insensato. Ele não vai conseguir nada. Porque quem rege esses princípios é Deus. Isso aí. E Deus já está identificando a intenção do coração da pessoa. Então, o Deus que estabeleceu os princípios e que rege esses princípios, ele mesmo é aquele que ou abre o caminho ou corta. Ou abre ou corta. Então, no caso de José, que é o exemplo aí de network, cara, o copeiro, ele esqueceu de José quanto ao pedido que José fez. Mas na hora que ele precisou de uma pessoa que tinha os atributos de José, ele enxergou. Quer um outro exemplo? E aí, só para fechar aqui o ponto de José. Cara, José chegou onde chegou porque Deus colocou pessoas no caminho dele que serviram de ponte. Então Deus sempre coloca pontes no nosso caminho. A conexão que Deus usa para nos fazer subir de nível e chegar a outro lugar são pessoas. E às vezes a gente não enxerga que essas pessoas, elas são instrumentos usados por Deus para abrir portas nas nossas vidas. Né? Sem dúvida. Por isso que as pessoas não podem desprezar pessoas, cara. Muita gente, aí a gente já começa a falar de prosperidade também, muita gente quer prosperar na vida sozinho. Isso aí. Cara, não tem jeito. Nós dependemos de pessoas para tudo. Mas aí o princípio, e eu vou falar a sua frase de novo, seja interessante sem ser interesseiro. Quer um outro exemplo? Quando Saul chega pro servo dele e fala assim, consiga para mim alguém que saiba tocar bem um instrumento para mim trazer para o palácio. Conexão. O cara falou assim, eu conheço Conexão. Davi. Tá lá no pasto. Mas ele toca com uma perfeição incrível. Ele também é formoso e ele também é valente. O texto fala isso. Saul não perguntou, cara. Não pediu um cara formoso nem valente. Ele pediu alguém que sabia tocar bem. Aí já traz um outro princípio. Eu não quero um cara meia boca aqui. Isso aí. Eu quero um cara que toque bem. Que saiba tanger bem a harpa. Por que ele falou de Davi, cara? Davi tinha uma conexão com esse servo. Tinha. Sem dúvida. Era conhecido, né? Conhecido. Enquanto Davi estava no pasto e não estava no trono, a mente dele já se comportava como alguém que poderia exercer o trono um dia. Isso aí. Então Davi chegou no palácio, antes de ser rei, ele já começou a conhecer o palácio. Antes Mesmo de ser rei,
porque uma conexão de uma pessoa que ele não esperava nada em troca colocou ele lá dentro. Eu sempre respondo algumas perguntas que me fazem tentando entender qual é a explicação para o meu avanço dentro da minha área de atuação, dentro da advocacia. Advocacia. As pessoas chegam, doutor, resume aí o que te fez crescer na advocacia. São 15 anos, né, advogando com a carteira de cliente aqui dentro do nosso estado, que é um estado pequeno, uma carteira de cliente considerável, né? E eu sempre digo a mesma coisa, que a forma como que eu me comporto, a gente chama isso de branding. Como é que é o nome? Branding. Brand. É a forma como que as pessoas te veem. É o seu marketing pessoal. Isso vai da forma como que você conversa, sua oratória, como que você corta o seu cabelo, como está a sua barba, como que você se veste, como que você se porta. Bacana. Quando eu vou ministrar em alguma igreja, pregar, vez ou outra alguém me aborda, mesmo que eu não seja identificado como advogado, por quem me leva lá, ou seja, desconhecido, as pessoas... Você é advogado? Porque o jeito que você fala parece soar como sendo um advogado. Então, isso é a nossa propaganda pessoal, tá? Que acontece de forma automática. Automática e natural. E intencional. Né? Você começa a agir de forma intencional até isso se tornar natural no seu comportamento. Ok. Porque o nosso comportamento... Que bacana, cara. O nosso comportamento, ele é moldado. Sim. Né? Ele é aprimorado. Ele é aprimorado. A forma como que você hoje se veste é diferente da forma como você se vestia antes. Não, e muito. Isso vai principalmente da forma como que você se enxerga. Sim. Hoje você se enxerga de uma forma completamente distinta de como você se enxergava há 15, 20 anos atrás. Então, como você se vê diferente, você se comporta diferente. Okay. Você não se assenta mais em qualquer lugar para comer, você não se relaciona com qualquer tipo de pessoa, você é mais seleto na forma como você se veste, porque você tem uma premissa dentro de você que vai regulamentar o seu comportamento. Ok. E o network? Eu não tenho dúvida de que a minha rede de relacionamento, o bem executar dessa rede de relacionamento me fez chegar onde eu tô. E isso, as pessoas, David, elas não enxergam. As pessoas, elas queimam pontes. Ok. Ao invés de estabelecer pontes. Network nada mais é do que o estabelecimento de ponte. E a ponte, ela precisa de ter uma união de dois viés. Sim. Que é o que você está dizendo. É não só ficar esperando algo, mas entregar algo. Entregar. Tá? Porque a ponte é o que nos tira de um determinado lugar e nos leva para outro. Exatamente. Ponte é conexão. Tem até uma frase, eu anotei uma frase, Gabriel, para falar para o nosso telespectador sobre network e para que as pessoas entendam. Igual você falou sobre selecionar melhor as mesas que nos assentamos, até a forma de nos vestir, o nosso linguajar, essa questão de aprimoramento que a gente vai tendo ao longo da vida, melhorando sempre. Isso aí. A gente tem que procurar melhorar sempre. E muitas pessoas, às vezes, enxergam isso como soberba, como presunção, quando a pessoa sobe de nível, cresce na vida. Eu não estou falando nem no aspecto financeiro, porque o financeiro vem junto. Consequência. O financeiro é consequência. O financeiro não pode ser a base, ele é a consequência. Isso aí. Ele é o resultado de atitudes, de comportamentos. O caminho é esse. Exatamente. E aí, com base nessa premissa, eu anotei uma frase que diz o seguinte: ser interessante é importante, porque eu falei que logo sua frase, eu estou falando suas frases, cara. Depois eu te pago os direitos autorais. Seja interessante sem ser interesseiro. Isso aí. Mas olha só, ser interessante é importante, de fato. Mas ser interessado no outro é o que realmente constrói relacionamentos duradouros. Então, se eu tenho interesse na amizade com você, a gente está construindo um relacionamento. Exatamente. E olha que coisa interessante. Olha o que eu lembrei agora, cara. Isso não estava nem na pauta do nosso assunto. Eu não sei nem se eu posso falar o nome da companhia aérea. Não vou falar, não. Também não vou dar ibope. Você acredita que eu e a Dani, nós fizemos uma festa de aniversário do Caleb? Se eu errar a data, ela vai puxar minha orelha depois. Mas eu acho que foi de 4 anos de idade. Okay. E você foi nessa festa, a festa dos super-heróis. Você foi vestido, acho que de Superman. Foi lá em Laranjeiras. Laranjeiras. E foi a festa, cara. Foi uma festa top. Com bônus de uma companhia aérea que nós recebemos por causa da amizade que eu tinha com você. Amizade. O network. Sem querer nada em troca. Nós tivemos um problema numa viagem que nós fizemos. É isso aí. O extravio de uma bagagem. Nossa, a gente não tinha conhecimento nenhum, ficamos aborrecidos ali, né? Poxa, extraviaram o carrinho de bebê que nós compramos com tanto carinho para levar Caleb na viagem. E você, não, meu amigo, vou resolver isso para você. Isso.
Na amizade, você foi lá na audiência com a Dani, a empresa aérea. Posso falar o nome não, né? Melhor não, né? Melhor não, né? A empresa aérea falou, para vocês não ficarem constrangidos, chateados, para repor Toma os tanto danos. aí. Toma tanto, tá bom. É muito. E foi um bom dinheiro na época, tá? A Dani chegou, dá para fazer a festa do Caleb toda, ainda vai sobrar. A gente está falando de uma festa, de um sonho, né? De realizar a festa de um filho. Mas isso só aconteceu por causa de quê? De um network. Conexão. Então, as conexões, os bons contatos são mais importantes que dinheiro, cara. E aí é a sua área, né? Provérbios fala que Provérbios. o bom nome na praça vale mais do que o ouro, né? Vale mais. A forma como as pessoas te enxergam e como você se relaciona com as pessoas, ela vai acabar abrindo portas. E o evangelho, já que nosso público majoritariamente professa a mesma fé que nós, você e eu professamos, o evangelho, ele é de relacionamento e de conexão. Sim. Tem um personagem central da Bíblia, que é Jesus. Ele foi o que mais nos ensina sobre network. Cara. Eu sempre mencionava isso. E as pessoas têm dificuldade de enxergar network em Jesus, cara. Em Jesus. A gente ensina, por exemplo, que network é você servir e não ser servido. Perfeito. Ok? E a primícia máxima de Cristo. Você se importar de como auxiliar as pessoas. O network é isso, é você visualizar as pessoas ao seu redor e desejar servi-las, não ser servido. Você se aproxima querendo ser interessante, servindo, e não interesseiro no sentido de querer ser servido. E ao mesmo tempo interessado na pessoa, no bem da pessoa. Na pessoa, no indivíduo, né? De estabelecer conexão. Jesus Cristo, ele veio para fazer isso. Ele vem para não esperar nada em troca. Nada, e ele vem para servir. Tanto é que quando ele vai lavar os pés dos discípulos, não quero que lave meu pé, não. Eu vim aqui foi para isso mesmo, foi para servir. E isso desperta nessas conexões, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Cara, vai colher. E é bíblico, tudo, né? Tudo. O próprio Paulo fala isso, né? De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E o que é zombar de Deus? É achar que se eu não plantar, eu vou ter colheita, cara. É isso aí. Ou que eu vou ter uma colheita diferente do meu plantio. Não é. Né? Não vai. Paulo é muito enfático, né? Deus não se deixa escarnecer. Então, tudo que eu estou colhendo está relacionado àquilo que eu plantei. Eu digo sempre, o que eu vivo hoje é resultado da colheita que eu fiz ontem, no passado. E o que eu vou viver amanhã é resultado do plantio, né? Melhor dizendo, o que eu vivo hoje é resultado do plantio que eu fiz no passado e o que eu vou viver amanhã é resultado do plantio que eu estou fazendo hoje. Então não tem como, cara, eu querer colher algo que eu não plantei. E tanto você falou o exemplo máximo aí de Jesus, né? O objetivo dele foi realmente, ele se desfez, né? Se despiu de toda a sua glória e veio com um único propósito, nos servir e morrer por nós. Ele fez o que tinha que ser feito, o que precisava, que ninguém mais poderia fazer a não ser ele. E aí, cara, vamos lá. Jesus começou o ministério dele aos 30. Então, até os 30, Jesus estava na carpintaria, era a forma de sobrevivência de Cristo, correto? Aos 30, Jesus abriu mão completamente da carpintaria. Então, Jesus já não tinha mais uma profissão, Jesus passou a ter um ministério. Correto? Isso aí. Dos 30 aos 33, Jesus ele viveu o tempo dele na terra, até quando ele morreu e depois ele ressuscitou, sem ter uma profissão. Somente o ministério. Cara, não faltou nada para Jesus. Nada. Não faltou lugar para dormir. Não faltou comida. Ah, pastor, mas Jesus multiplica. Calma aí. Quando Jesus multiplicou o pão e peixe, não foi para atender a necessidade dele. Não. Foi para atender a necessidade da multidão. Jesus não precisou fazer nada por ele. Tanto, Gabriel, olha o que Deus trouxe aqui. Que ponto extraordinário. Quando Satanás ele aparece diante de Jesus, o Espírito leva o Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás olhou e questionou a paternidade dele, né? E falou, se tu és o quê? Filho, faz com que essas pedras se transformem em pães. Cara, olha que interessante, Jesus não transformou pedra, ele poderia transformar, ele não transformou porque ia beneficiar ele. Então não tinha sentido. Ele veio para realizar os próprios desejos, né? Cara, isso é demais. Porque se fosse para atender outro, ele faria.
Tanto que a multiplicação foi por causa da multidão. Sim. E aí eu vou pegar um gancho aqui, cara, e vou ter que falar, porque tá queimando aqui no meu coração. Pastor, quando conversa é assim. Vai embora. Tem muita gente querendo transformar pedra em pão para provar que é alguma coisa, cara. E não precisa. Você quer provar para você mesmo que você é, faça pelo próximo, faça pelo outro. Isso aí. Tem muita gente queimando cartucho, perdendo a oportunidade, querendo a qualquer custo transformar pedras em pães. Não precisa. Proveito próprio, né? E não é Proveito isso, próprio. né? Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. É o serviço. Ele era o próprio Deus, ele não precisava provar nada para ninguém. Aí tem a questão de Nicodemos, o seriado The Chosen, tá uma febre aí, né? Do The Chosen. Fiz propaganda aqui pro The Chosen, mas não tem problema. Tá sendo patrocinado, que eu tô sabendo, tá? o The Chosen, no seriado lá, eles abordam lá que Nicodemos era um dos que abençoava o ministério de Jesus. Não temos base bíblica para isso, mas tudo bem. Mas teve José de Arimateia. Isso aí. E aí o exemplo de conexão. Conexão. José, ele tinha uma conexão ao tal ponto dele ter acesso. Sim. Ele tinha ponte dentro do palácio. Né? Então, essas conexões, elas abrem portas inimagináveis. É isso. O network é você estabelecer uma ponte que vão abrir oportunidades. A todo momento você vai estar sujeito a oportunidades e você está plantando algo que você vai colher. Eu vi um exemplo, você estava falando aí, eu estava conjecturando, pensando aqui sobre as consequências do network. A gente falou um pouquinho do network. Ok. Aí vamos tentar fazer uma abordagem aqui sobre essas consequências para chegar lá na prosperidade. Que eu sei que você sabe falar muito bem de prosperidade. Nem tá? tanto. As consequências. Eu posso falar, porque eu conheço a nossa amizade hoje dos membros lá da Plenitude. Sim. Nossos irmãos que vão estar nos assistindo. Estão nos assistindo já com... Existem lá inúmeras pessoas que te conheceram antes de ser pastor. Sim. E antes de liderar uma igreja. Ok. Que te conheceram dentro de igreja e fora de igreja. Fora de igreja. Essa conexão, você nem imaginava que você estava plantando através do seu comportamento, a forma como você lidava com essas pessoas, como essas pessoas te enxergavam. Porque se eles já te enxergavam de uma forma equivocada lá atrás, hoje eles não estariam lá. Sem dúvida. Eles criariam algum tipo de bloqueio. Hoje eles estão lá por quê? Porque essa conexão feita no passado foi tão sólida, essa ponte, que essas pessoas hoje elas se sujeitam debaixo de uma liderança espiritual como consequência do network. A gente nem imagina, né? Cara... Que as consequências do network elas estão presentes em todos os viés da vida. Todos os viés da vida. A gente não... sempre vai ter essas consequências. A gente planta. E aí, o network, ele tem um poder. A gente não manja o network, não trata as pessoas esperando isso. Mas tem um segredo por trás de você servir a pessoa dentro desse aspecto do network, tá? Existem 2 gatilhos mentais, dentre vários gatilhos mentais, mais um da reciprocidade, okay? Sim. E o da gratidão. O gatilho mental é aquilo que você não imagina que está acontecendo, que você está agindo, mas é algo que foi acionado dentro de você mentalmente que te leva a exercer um certo comportamento. Ok. Ok? Quando você serve uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, quando você se coloca à disposição de uma pessoa, você deposita uma semente dentro do coração dela. Que semente? Que são os gatilhos mentais, da gratidão e da reciprocidade. Ok? Eu sempre pago o primeiro café quando eu estou com um cliente ou eu vou sair com alguém para almoçar, eu pago a primeira conta. Porque tem uma semente que eu planto nessa pessoa. Ok? Ok. Toda vez que eu pago o primeiro café e eu saio de novo, faço outras reuniões, vou almoçar, essa pessoa ela se sente na obrigação de pagar a próxima conta. E é automático isso. O café deu R$50, o almoço deu 300, ele vai querer pagar os 300. Porque eu coloquei dentro do coração dele uma semente de reciprocidade e de gratidão. Ele não esperava que eu ia pagar. Isso não é normal. Eu quebrei um paradigma na cabeça dele. Porque na cabeça dele é ou ele vai pagar ou vai dividir a conta. Paguei a conta total e falo, eu não deixo ninguém pagar a primeira conta. Toda vez que eu saio com essa pessoa depois, ela se sente na obrigação de retribuir. Aí começa você a entender o network. Esse cara sai às vezes de um café comigo querendo me indicar. Viu alguém com problema, perdeu o voo, cancelou o voo. Rapaz, eu tomei um café com um advogado amigo meu. Ele é meu amigo. É isso aí. Eu vou te indicar. Você plantou essa semente. Então, a forma como que a gente se comporta com as pessoas, isso volta pra gente. Sim. A gente planta e a gente colhe. E o detalhe, o exemplo aí do café,
Porque já é uma característica sua. Eu vou pagar o café. Isso aí. Né? E se no futuro você encontrar o cara não pagar o almoço, continua estando tudo certo para você. Isso aí, porque eu não fiz esperando. Exatamente. Exatamente. Mas o que a sua atitude desperta algo relacionado à reciprocidade e à generosidade no coração da pessoa que está contigo. Eu uso o mesmo exemplo sem ter a noção da palavra técnica, né, das palavras técnicas que você usou, mas em viagens, por exemplo. E olha que eu aprendi isso com meu pai, olha cara. Só. Meu o pai, rei do network, então, hein? Rei do network. A gente viaja, a primeira parada sempre ele paga para quem tiver com ele. O resto da viagem, se tiver, as pessoas ficam constrangidas. Eu não deixo ele pagar o restante. Ele pagou já o meu café ali, pagou. Então é automático. Eu falo, não, o almoço você deixa comigo. Porque aí a gente já não está mais olhando o valor da conta. A gente está olhando, olha que interessante. Aí a gente passa a olhar o ato de generosidade. É isso aí. Porque quando você enxerga generosidade em uma atitude, o preço deixa de ter valor. É isso aí. Não é por aí? É a despeito do preço, ali é o comportamento. É o comportamento. E pode falar, vai lá. Não, um exemplo bíblico são os espias que vão até Jericó e eles são socorridos por Raabe, uma prostituta. Eles são escondidos ali. Olha que fantástico. Ela planta algo no coração deles. Eles não precisavam de retribuir. Eles não tinham nada que fosse obrigatório a retribuição. Mas quando eles voltam, é impossível não ter o desejo de ajudar aquela a qual foi um instrumento para que eles fossem socorridos e abençoados. Eu tenho um Cara, e-book. Esse exemplo é fantástico. Posso fazer uma propaganda aqui do meu e-book? Tá lá no meu perfil, o Eu Gabriel Firmindo, a caixa preta do network. E lá eu falo São segredos, né? São segredos que eu utilizei. Uma das estratégias que eu uso, e eu sempre revisito, é pérola, e de fato é pérola mesmo que eu ensino as pessoas, e eu faço comigo. Sim, sim. Eu tenho a minha lista negra do network. Eu paro, estabeleço o nome de 10 pessoas, as quais eu não tenho ainda relacionamento, que eu quero me conectar. Sempre faço isso. Fulano, 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 fulano e fulano. Depois eu escrevo na frente desses nomes o que eu posso fazer por essas pessoas. Isso aqui eu posso ajudar dessa forma, isso aqui eu acho que tem esse problema que eu posso ajudar, isso aqui eu acho que eu posso ajudar na área financeira, isso aqui eu posso... E aí eu vou atrás das pessoas para tentar servir, sem esperar absolutamente nada em troca. Mas estas conexões sempre geraram bons frutos. Para mim, a gente planta, e aí é algo espiritual, acredita quem quer. Sim. Quando você tem um coração para servir... Sim. A gente planta nesse reino espiritual e Deus, ele sempre vai nos dar e nos trazer de volta as coisas que a gente faz. E a primícia máxima, né? Sempre fazer sem esperar o retorno. Isso aí. Porque eu vou puxar agora para o ponto da prosperidade relacionado a isso. Lendo Provérbios, que Provérbios está sendo o carro-chefe da minha vida atualmente, né? Pastor, você prega na igreja sobre Provérbios? Não prego, cara. Você não tem... Não prego. Vai ter lá uma sequência de mensagens sobre Provérbios? Por incrível que pareça, não. Porque a minha inspiração em Provérbios é com relação a princípios de uma prática de vida, conselhos. Sair do conceito e ir para a prática. Sim. Eu poderia trazer sermão sobre Provérbios. Daria vários sermões, várias mensagens. Mas o provérbio, ele é um livro que está no meu cotidiano, está no café que eu tomo. Os conselhos de Provérbios, está num bate-papo. Quando eu estou sozinho no carro, o Provérbios, ele daria mensagens poderosas, mas ele está tão no meu cotidiano, cara. É atrelado ao dia a dia. Exatamente. Né? E Provérbios vai me trazer a primeira base. Eu trato a prosperidade, entendo, Gabriel, a prosperidade em 3 níveis de comportamento. Isso é interessante, hein? E o primeiro nível de comportamento, os 2 primeiros, na verdade, Provérbios trata muito sobre eles. O primeiro está em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de toda a tua renda. Perfeito. Cara, então a primeira base de prosperidade, porque o 3,9 é um mandamento. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Então, a primeira base da prosperidade é honrar a Deus. Okay. E não está falando para honrar a Deus com a minha oração, com o meu devocional.
coisas também que eu faço que desenvolvem o meu relacionamento com Deus. Mas está falando com bens, cara, coisa que tem valores, primícias de renda, primeira parte. Deus quer ser honrado nisso. Então, quando eu entendo que o primeiro patamar de prosperidade é honrar a Deus, cara, não tem como eu querer prosperar seguindo um outro caminho, cortando uma volta sem passar por esse ponto. Perfeito. E aí vem a promessa. E se encherão fartamente, não fala só encherão, cara. Se encherão fartamente os teus celeiros, está no verso 10. E transbordarão de vinho os teus lagares, né? Então, cara, olha só. Primeiro ponto que a sabedoria me ensina sobre prosperidade é honrar a Deus. Então, vamos lá. Você mora numa boa casa. Você tem um bom carro. Você faz as suas viagens com a família. Cara, quem te proporcionou isso? Deus. Então, isso é resultado da tua honra a Deus. Primeiro ponto. Eu preciso honrar a Deus com o que eu tenho, com o que eu administro, com a renda que eu recebo, tudo. Esse é o primeiro ponto. Só que Provérbios também vai falar outros pontos, outros pilares relacionados à prosperidade. Aí eu entro no segundo nível do desenvolvimento da prosperidade na vida. Então, para quem está nos escutando, primeiro ponto, a honra a Deus, cara. A honra a Deus é o primeiro patamar. Segundo, a generosidade. Porque a generosidade já não é mais o que eu faço para Deus. O que eu faço para Deus é o primeiro ponto. A generosidade é o que eu faço para o meu próximo. E até para o pobre, cara. A Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre está emprestando para Deus. Isso está dentro do conceito da generosidade. E aí, as pessoas... Eu aprendi algo sobre generosidade, eu estou me aprofundando um pouco nesse assunto, que mudou minha mente, cara, completamente. Que as pessoas, e eu também confundia generosidade com solidariedade. A solidariedade é o seguinte: eu quero ser solidário com você, você está passando frio, eu tenho 2 casacos, eu vou ser solidário, eu vou te dar um, porque eu continuo com um ainda. Então eu vou repartir com você solidariedade. Agora, a generosidade, ela está num patamar acima. Eu tenho só um casaco. Isso aí. Mas eu enxerguei a sua necessidade e a generosidade me faz importar mais com você do que comigo. Eu pego o meu casaco e falo, toma. Isso aí. Cara... A generosidade tem mais a ver com o que fica na minha mão do que com o que sai, né? Sem o casaco, entregou. É a entrega. Então é o segundo... E, cara, Provérbios fala o tempo todo sobre isso. A alma do generoso prosperará. Aquele que retém o que deveria ofertar está falando do próximo. Já não está mais falando de Deus. Cai em pobreza. É isso aí. Então as pessoas querem desenvolver. Eu vou entrar no terceiro ponto. As pessoas querem usufruir da prosperidade. E aí eu não estou falando sobre riqueza, não, cara. É não ter falta de nada. É ter uma vida plena. Isso aí. É ser satisfeito naquilo que vive e naquilo que faz. Perfeito. E aí Deus entende a limitação de cada um e sabe aonde pode levar cada um. As pessoas querem viver prosperidade ativando princípios que não são princípios da prosperidade. Porque, vamos lá, oração vai resolver um problema financeiro, pode até te fazer ter um entendimento, porque a oração é o diálogo com Deus, mas não é a oração e o jejum que vai destravar áreas financeiras da sua vida. É trabalhar os princípios específicos que Deus deixou. E aí o terceiro ponto, que é Paulo que fala, né, lá aos Coríntios, cada um contribua segundo propôs, aonde? No coração. Então a oferta primeiro ela sai da onde? Do coração. Aí ele está falando já de novo da oferta a Deus. Não por tristeza ou por necessidade. Aí ele fala o porquê disso. Porque Deus ama. Cara, não está falando que Deus gosta. Não está falando que Deus aceita. É isso. Deus ama ao que dá com quê? Com alegria. Terceiro pilar da prosperidade. Seja na honra a Deus ou na generosidade ao próximo, cara, eu não vou fazer com pesar, eu vou fazer com alegria. Isso aí. Porque quando eu faço com alegria, eu estou alegrando o coração de Deus, eu desperto um amor diferente de Deus por mim e destravo áreas da minha vida. Então, eu depois que eu descobri esses 3 níveis de prosperidade, cara, eu descobri o caminho. E hoje eu me considero próspero. Pastor, você é rico? Não, não sou rico, cara. Eu não sou rico. E se eu encerrar meus dias como John Wesley encerrou os dias dele, né, o que ele tinha no bolso? Uma colher, né? É isso aí. Vai ser o mais próspero de todos, né?
Ele cumpriu o propósito dele. Ele fez com eficácia o que ele foi chamado para fazer. Eu não estou falando sobre o que eu vou deixar quando eu partir dessa terra, mas sobre o que eu vou viver. A conclusão com exatidão do propósito. Me permite? Fica à vontade. Para ajudar a nossa turma da mídia? Vai lá. Isso aí é muito profundo. A pessoa que está acompanhando no YouTube vai ver essa explanação completa dos 3 pilares da prosperidade. Ó, os 3 peguei, pilares. Tá? Agora, nas outras mídias sociais, são pílulas de informação que as pessoas consumem. Sim. Você consegue sintetizar isso aí para a nossa equipe da mídia depois fazer um Reels daquele poderoso em 1 minuto dos 3 pilares? Vamos lá. Pode? Vou tentar. Você consegue? Vou tentar. Vamos lá, quero ver, hein? Vamos lá, os três pilares, né? Os 3 níveis da prosperidade. Primeiro, honra a Deus. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, quando eu entendo que a primícia máxima começa do ponto de honrar a Deus, eu ativo a prosperidade. Mas o segundo, generosidade. A generosidade já não é o que eu faço para Deus, é o que eu faço para o próximo. Generosidade é diferente de solidariedade. A solidariedade é quando eu reparto, eu fico com um e te entrego o outro. A solidariedade é quando eu penso mais no próximo do que em mim. Eu pego o único que eu tenho e sou generoso. Eu entrego aquele que precisa. E o terceiro, fazer com alegria, porque Deus ama ao que faz com alegria, que é o que Paulo fala, não por tristeza ou por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. Se eu faço para Deus ou se eu faço para o próximo, não pode ser com pesar ou pela minha necessidade, é com alegria. Ativou isso, cara, você vai viver uma vida plena aqui na Terra. 3 níveis da prosperidade, ficou 3 fantástico. níveis. Vai bater 100 mil visualizações isso aí. No nosso Instagram. E a luz da Bíblia, e a luz da Bíblia. Tá ali, tá simples. Então, eu hoje... eu faço o que eu sei fazer, eu entendo o que eu fui chamado para fazer. Isso aí. Eu fui chamado para pastorear, cara, para ser resposta de Deus na vida das pessoas. Faça com excelência. Com excelência. E aí você usa um verbo na sua fala final aí, que é o verbo fazer. Eu acho que a dificuldade, David, da nossa geração é a seguinte. Hoje nós somos uma geração que tem acesso a muita informação. Hoje a gente tem acesso à informação. Muita informação. Hoje, se o cara quiser consertar uma máquina de lavar, ele entra no YouTube, escreve lá, como consertar uma máquina de lavar. Vai aparecer. Sim. Hoje, a gente não lê manual. Aparece alguma coisa na televisão lá em casa, lá que as crianças apertaram o botão errado. Eu não vou ler manual de televisão. Eu nem guardo manual. Você vai no YouTube. Vai no YouTube. Acendeu a luz tal. Você compra um equipamento novo, você não lê manual. Vai montar um armário, você joga no YouTube. Então, hoje nós temos acesso à informação. E a informação ela vai ser mais acelerada nos próximos anos. Inteligência artificial e etc. Então, a gente não tem desculpa de que nós temos acesso à informação. Agora, o grande problema é o que nós fazemos com a informação. E aí é o problema da nossa geração. Caramba. A nossa geração tem uma frase, que a frase não é minha, mas eu uso muito ela, que é chamado de obesidade intelectual. Obesidade. Obesidade intelectual. As pessoas elas vão se enchendo de informação. Informação, conceito, como ser próspero à luz da Bíblia, como ter acesso à prosperidade, como fazer network, como progredir, como pregar, como ser um bom pastor, como ser um bom líder, mas ele fica só no campo do conceito. Cara. Ele não consegue entrar no campo da ação. É o filho pródigo que está lá e ele pensa assim, os trabalhadores do meu pai têm acesso ao pão. Já dá um spoiler. É o intelectual, mas ele levanta e vai. A obesidade intelectual, eu sempre enxergo essa questão do exercício, né, como se fosse uma canoa. Você já andou de canoa? Nunca, já deu uma remada? Já. Só nesses lagos pequenos. Nos lagos pequenos. Os lagos pequenos. Normalmente, você tá lá com o remo, quando é uma pessoa só na canoa, ele tem... o remo ele tem que ser dos 2 lados. Sim. Se você remar só de um lado, o que acontece? Fica andando em círculo, você não sai do lugar. Você não sai. Para mim então, é sempre assim. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Para mim é sempre assim. É o conceito dentro da obesidade. Né? Vou aproveitar então para fazer um recorte aqui também. Faz um recorte. Capricha. Qual que é o nome da nossa amiga lá da mídia? Abilene. Abilene. Agora é o ponto do recorte. Obesidade intelectual. As pessoas elas vão se enchendo de conceito,
Aprendem, mas têm dificuldade de executar. Sim. E eu sempre encaro isso como se você estivesse dentro de uma canoa. São os dois lados que você precisa de remar. Se você remar só de um lado, você fica andando em círculo. Vai rodar. De um lado é o conceito, do outro lado é a ação. A gente tem que crescer em conhecimento, mas tem que encher também a nossa vida de atitude. Ninguém fica próspero sem atitude, ninguém muda de vida sem atitude, ninguém tem uma boa família sem atitude, ninguém se torna um bom líder, seja no trabalho, seja na igreja, qualquer ambiente, sem ter atitude. Então, o que a nossa geração precisa é ser despertada a ter atitude. Cara... A ter atitude. Enquanto você falava, eu coloquei aqui o texto de Provérbios que fala um pouco sobre isso. Não vai usar a palavra atitude, mas você vai entender, olha só. 24:3. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. É isso aí. Cara, eu entendo que a inteligência a gente adquire num curso, numa preparação, numa informação que recebemos. Você falou aí que as informações hoje têm em todo lado, e de forma muito rápida. Isso aí. Mas o que é ser sábio? É aplicar os recursos daquilo que você adquire na prática. Por isso nem todo mundo consegue alcançar a sabedoria. Tem muita gente inteligente, mas não é sábio. Tem muita gente que tem conhecimento de muita coisa, mas não coloca em prática. Porque o colocar em prática é remar com equilíbrio, cara. Isso aí. É sair do lugar. É o conceito e a ação que a sabedoria te faz sair do lugar. Por isso que o Provérbios vai condenar o preguiçoso, né? O preguiçoso alega, eu não vou trabalhar porque tem um leão lá fora. Tem um urso lá fora. O preguiçoso é aquele que dá desculpa pra tudo, cara. Pra tudo, ele acha desculpa pra tudo. E quem é bom de desculpa é bom em quê? Nada, como diz o nosso amigo, qual que é o nome dele mesmo? O Pablo Marçal que fala isso, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mas é isso, cara. Pode não concordar com o cara, mas disso aí tem que concordar. Não, cara. Quem é bom em dar desculpa não consegue fazer. E não tem uma vida próspera, o cara não anda. Aí o cara não consegue fazer network, o cara, ele sempre se vê como vítima. Sim. Acho que o grande problema também aí da prosperidade é esse sentimento de vitimismo. Eu sou assim porque eu nasci dentro dessa estrutura familiar. Sim. Aí eu sempre falo que o nosso passado não é âncora. Não pode ser. Que nos prende, aonde a gente foi gerado. O que a gente teve ou deixou de ter não é impeditivo da gente mudar de vida. Sim. A gente não pode ter esse vitimismo e tem que ter essa autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida. Exato. Aquilo que você disse. Você está vivendo o que você plantou. Ontem. E vou viver amanhã o que eu plantar hoje. O que você plantou, você não muda mais. Agora, o que você vai viver amanhã, que é o que você está plantando hoje, aí sim. A gente tem condições de mudar. Com relação ao meu passado, eu não mudo. Não muda. Mas o que eu vou viver no futuro, eu posso mudar com as atitudes de hoje. Nossa responsabilidade. Cara, isso é fantástico. Isso dá um recorte. Olha só. O que eu vivi no passado, eu não mudo mais. Mas o que eu vou viver no futuro, eu consigo mudar com as atitudes do hoje. Do que eu faço hoje. Então, eu quero ter resultados diferentes amanhã, eu tenho que ter atitudes diferentes hoje. E o Evangelho sempre te dá essa oportunidade do recomeço. Sim. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, pega um cidadão já na fase adulta e fala, você pode nascer de novo. Vamos recomeçar aqui, vamos dar um start aí. E essa nova oportunidade nos é dada todo dia. Quem está nos ouvindo hoje em casa, ele pode nos escutar e ter um start, ser uma faísca na vida dele. Peraí, deixa eu sair desse status que eu estou agora. Sair dessa bolha. E deixa eu tentar mudar. E mesmo que a gente tem esse cuidado, eu sei que você tem e eu também tenho, a gente não vende essa ilusão dentro do reino ou fora do reino, dentro da igreja ou fora da igreja, que todo mundo vai ficar rico. Sim. Não é isso, né? Mas mudar, ter uma família melhor. Claro, né? claro. Os nossos filhos, eles terão a vida que nós não tivemos. Sim. Nós batalhamos para isso hoje. Isso aí. Hoje nós estamos plantando. A gente pode não chegar lá, nós como adultos, né? Mas eles vão viver. Exato. E quem está nos escutando também tem que ter esse despertar. Acho que prosperidade é isso, né? É isso. E só para frisar um ponto interessante sobre como nós já falamos de network, estamos falando de prosperidade, eu acho que o tempo vai acabar. Ô Petros, nós temos quantos minutos? 15. Não vai dar para falar do livro hoje, Não, cara. não vai dar. Nós vamos ter que ter um episódio. Mas fala só um pouquinho. Vou falar já, mas peraí, deixa eu só fechar esse assunto da prosperidade. Eu vou dar um spoiler deixa os do livro. minutinhos do livro, eu tô curioso. Gabriel, olha só. O fato de nós associar aqui nesse nosso bate-papo a prosperidade no network, na honra a Deus,
na generosidade, no fazer com alegria e na ação que você disse, né? Na prática, o equilíbrio de não remar só para um lado, tudo isso não nos faz ser defensores da teologia da prosperidade. Perfeito. Por quê? O que a teologia da prosperidade ensina, cara? É um risco muito grande. E eu sou, assim, radicalmente contra. Sim. Eu encontro prosperidade na Bíblia inteira. Mas a teologia que se criou, que a teologia, ela é equivocada. E é muito bom de deixar isso claro aqui para o nosso telespectador, para quem nos assiste aí com tanto carinho. Porque o que a teologia da prosperidade ensina? Que se você estiver passando um momento de dificuldade financeira, um momento de escassez em alguma área, é porque está relacionado a algum pecado na tua vida. E não é isso que nós cremos, né? Vários homens morreram pobres, mas cumpriram o teu propósito na terra. Eu dei o exemplo de John Wesley, que ele morreu com a colher no bolso, justamente para mostrar que a prosperidade não está relacionada à riqueza, mas na satisfação de cumprir o teu chamado e o teu propósito na terra. Jesus também morreu pobre, mas não faltou nada para Jesus. Nós demos esse exemplo, claro. Né? E o que a teologia da prosperidade ensina que é perigoso para as pessoas que estão ali na linha divisória? Eu vou jogar essa pergunta para você. O que você pode trazer para quem nos assiste sobre o perigo da teologia da prosperidade para não confundir com a verdadeira prosperidade? O que é interessante, qual é a premissa que eles ensinam? Se Deus é rei, você tem que ser príncipe. Se você está orando, se você está servindo, se você está ofertando, se você está contribuindo, você tem que viver o melhor dessa terra. É o que eles ensinam. É inadmissível um pai que é rei deixar você viver de forma escassa. Bateu o carro, o devorador chegou na tua vida. Eles falam você isso. Está acontecendo alguma coisa, tem que passar pela sessão do descarrego, sal grosso, tem que fazer alguma coisa. Nós não acreditamos nisso. Perfeito. A prosperidade bíblica está atrelado ao nosso ser, a forma como que nós nos comportamos. Perfeito. Tá? Agora, o risco que a gente também não pode correr, David, na ânsia de defendermos contra a teologia da prosperidade, amarmos a teologia da miséria. Não é isso. E aí eu estou ansioso para ler o seu livro, porque eu sei que quem cumprir esses princípios bíblicos vai viver uma vida próspera. Perfeito. Tem um versículo que eles erram muito. Né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito isso. Não está escrito. Lá está escrito. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas o quê? O que Jesus falou no contexto. E o que ele falou? Que sobre comida e vestimenta, cara. Básico. O básico. Se ele cuida bem das aves e das plantas, ele vai cuidar de Tanto você. que ele fala, nem Salomão se vestiu dessa maneira. Ele está falando do cuidado básico da vida, que é aquilo que nós vestimos e aquilo que nós comemos. Então o que Deus garante? O básico. O básico. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência Perfeito. passar fome. E ponto final. Ele vai dar um jeito, nem que venha corvos para servir comida. Sim. Vai cair maná do Alguém alto. bate na porta, entrega uma cesta, entrega uma alimentação, uma compra. Deus vai cuidar. Agora, o crente, quando ele tem a atitude correta, com os princípios corretos, eu aprendi hoje aqui os 3 pilares da prosperidade, ele vai ter uma vida que ele vai alcançar as coisas. Perfeito. O crente pode. E hoje a igreja, os crentes, o evangelho tem entrado dentro de um patamar da sociedade dos escalões mais altos da pirâmide. O que não era antes. Antes era só iletrados. O censo apontava que os crentes, os evangélicos, eram quem não tinha ensino superior. À medida que se alcançava o ensino superior, as pessoas não estavam mais relacionadas dentro de um contexto de religião de evangélicos. Então se atrelava o seguinte: crente é quem é iletrado. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Né? Hoje, para pregar é difícil. Você está pregando lá na plenitude para professor, para empresários. Exatamente. Né? Para pessoas que... Engenheiro, advogado, engenheiros. Então, hoje a gente chegou nesse ponto. Então, e que bom que o evangelho alcançou essa classe, né? Porque é bíblico também. É bíblico. Né? A gente encontra nos tempos de Jesus pessoas que tinham condições de manter o próprio Jesus Cristo. Sim. Né? O próprio Paulo era colocado no meio de doutores, né? Doutores. Quando Paulo chega em Atenas, na praça lá de Atenas, e ele começa a descortinar ali a palavra, o evangelho, ele estava no meio de pessoas que debatiam cultura o tempo todo, filosofia, palavras de sabedoria. E quando Paulo expõe ali a palavra,
eles olham e falam assim, olha, sobre esse assunto queremos lhe ouvir outra vez. Conquistou a atenção deles. Ele conquistou. E aí os atenienses, alguns, porque claro que o evangelho não vai alcançar todos, o desejo de Deus era que alcançasse a todos, mas muitos rejeitam e viram as costas para o evangelho. Mas existem aqueles que abrem o coração. Tanto que quando Paulo tem o desejo de ir a Roma, Paulo é colocado diante das maiores autoridades. Né? Paulo é colocado diante de governadores, diante de reis, e aí ele anunciou o evangelho. Então, isso também é importante. As pessoas ouviam o que Paulo falava e diziam, olha, nós nos interessamos nesse assunto, a gente quer continuar ouvindo sobre isso. E que bom que hoje também, Gabriel, o evangelho tem alcançado esse nicho de pessoas, né? esse núcleo de pessoas na sociedade. Prova viva e eficaz de que o evangelho é acessível a todos. A todos. Não tem distinção de raça, de gênero, de condição acadêmica, de condição financeira, de nada. O evangelho é acessível a todos. E que bom. Que bom que seja assim e que sigamos crescendo como igreja, como reino de Deus na terra, né? Posso falar um pouquinho do livro? Poxa, eu tô ansioso. Eu vou falar bem rápido porque eu quero ouvir um spoiler também do... Então tá combinado. Do livro, que são os 3 níveis de relacionamento seu, né? Vamos lá. 31 dias de sabedoria. Gabriel, Deus despertou isso no meu coração já há um tempo sobre o mergulhar em provérbios. Né? Você lembra que em 2020 eu fiz uma live de 30 dias de provérbios? Lembro e acompanhei essas lives. Você acompanhou essas lives? E tinha um grupo de WhatsApp. Eu fiz um grupo fechado. E na época eu fazia as lives todos os dias, 5h59 da manhã. Né? Aprendi um gatilho lá com o Pablo Massal, cara. Ele fazia 4h59 e eu comecei a assistir a live do Pablo Massal. E nessa live dele, ele falava que lia provérbios todos os dias, todos os meses, todos os anos. Bacana, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma live de provérbios. Quando eu fiz essa live, eu fiz com a expectativa de interagir ali com um grupo de pessoas. Cara, o resultado foi fantástico. São centenas de pessoas todas as manhãs acompanhando. Centenas de pessoas, 6 horas da manhã acompanhando. Isso aí. Fiz, guardei o material, ficou ali. Quando foi recentemente agora, eu recebi um convite de uma amiga, da Miriam. Miriam, se você estiver assistindo esse podcast, beijo no teu coração, beijo no Augusto, em toda a família. Ela me convidou para falar um dia de provérbios, e foi o dia 25. E foi uma live também 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu fui lá, me preparei, acordei cedo, preparei o café, preparei minha água, todo aquele ambiente ali na mesa, e fiz a live com ela. Cara, deu 1h15 de live. E assim, o feedback que eu recebi, ela me mandou mensagens que as pessoas mandavam no grupo, muito positivo. E há algum tempo eu já tinha recebido promessas de Deus, e Deus usando pessoas para falar de um livro. Teve um dia que Deus usou o pastor Cleide, chegou e falou assim, meu mano, eu te vi escrevendo um livro. E várias outras pessoas. Eu falei, Senhor, eu quero fazer um livro, mas sobre o quê? E aí Deus começou a confirmar no meu coração, inclusive, você foi parte disso, outras pessoas, cara, você já tem provérbios queimando no teu coração, escreve sobre provérbios. E aí nasceu esse desejo desse provérbios de falar sobre 31 dias de sabedoria. O que é o livro de provérbios? Para cada dia do mês tem um texto, não de forma sequencial, não significa que vai ser primeiro dia no capítulo 1, o segundo no capítulo 2, até não, são textos de provérbios aleatórios. Tem dia que tem mais de um versículo, mas com temas para cada dia, cara. E o livro ele ficou num formato, Gabriel, de devocional. Cara, tá muito legal. Eu já li várias vezes. Posso dar um spoiler de alguns temas? Claro. Eu não vou falar qual é o dia específico, não. Mas, por exemplo, tem um tema aqui que tá assim, ó. Olha o tema do dia, o conselho do dia. Quem se ira com facilidade perde respeito. Cara, um outro, quer ver? Seja tardio para falar, pronto para ouvir. São temas bíblicos, conselhos do bíblicos. Dia a dia, né? Do dia a dia. E aí, atrelado a esses 31 conselhos, o leitor que conseguir chegar até o final do livro, que vai ser facinho, não é um livro grande, e ele vai ter um bônus de 8 conselhos bônus. E esses conselhos bônus vai falar sobre conselhos para a vida pessoal e familiar. Tudo à luz de provérbios. Trabalho e lazer.
a gente precisa de conselhos para a nossa vida profissional, mas também para ter o lazer, cara. Isso aí. Por que Deus estabeleceu lá o sabat, né, que é o sábado, para nos trazer o princípio que é necessário também o descanso. A vida do homem não pode ser só trabalho, cara. O lazer, o descanso, o momento de família é importante. Vai trazer conselhos, relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus, conselhos para governantes e governados, como que eu devo reagir diante de um governo que foi estabelecido para mim e como que eu devo reagir se eu for um governante, seja da minha casa, seja de empresa, patrões e empregados, Olha só. pais e filhos, marido e mulher. É um livro para todo mundo, todas as classes, todas as idades. Todas as classes. Quem está acostumado a ler muito vai agregar. Quem não gosta de leitura... Também. Cara, a pessoa consegue fazer um devocional de provérbios com... Se ele quiser, com 5 minutos. O tempo que o Petros me mostrou ali, ó, que falta 5 minutos para a gente terminar. Ele consegue ler ali. Ele consegue ler um capítulo Fantástico. do livro. Ele consegue ler. Se ele quiser se aprofundar, ele consegue gastar meia hora. Muito bom. Então, o cara acordou de manhã, tá corrido para ir pro trabalho, mas quer fazer o devocional, ele vai tomar um café, faz o devocional. faz o devocional, aprende ali o conselho do dia. E aí, só para me fechar aqui, eu preciso trazer isso. O que vai ter nesse provérbio do dia? Vai ter o texto com o conselho direto, né? O conselho prático. Por exemplo, devocional. O temor do Senhor é o início de tudo. Esse é um conselho de um determinado dia. Ok. Ele vai ter uma reflexão que vai falar sobre esse conselho. Vai ter o texto, o conselho texto, e a reflexão. Depois da reflexão, ele vai ter o conselho do dia, o conselho para aquele dia, o desafio que ele tem que fazer para aquele dia e uma oração. Tem uma oração escrita para ele concluir aquele devocional. Encerrou, vai fazer suas correrias, suas atividades. E para o outro dia tem uma porção nova. Degustar, presentear. Eu quero estar lá presente no dia do lançamento, tá? Sim, você vai estar com certeza. E você vai me ajudar a falar um pouco desse livro. Agora, para a gente aproveitar o restinho do tempo ali, culpa do Petros, nosso tempo, cara, a gente vai ter que fazer mais um só nós dois. Vamos fazer? Vamos, próximo? Próximo. Vamos deixar combinado com a audiência, que no próximo a gente vem aqui e continua o nosso bate-papo. Porque a gente falou de tanta coisa, mas foi pouco diante do repertório que tem proposto. Tem muita coisa, né? Cara, muita coisa. Então, próximo episódio do Pode Crer, a gente vai continuar esse bate-papo nosso aqui. É isso. Fechado? Aí. Fechadíssimo. Fala do seu livro agora, vamos lá. Rapidinho, uma pílula aí para despertar a curiosidade. Desde esse livro nasceu, eu estava pregando em Gloucester, em Massachusetts, Estados Unidos. Cara. Era um sermão de domingo à noite. Sempre quando eu vou pregar, eu deixo ali 2 textos preparados. E no dia, o irmão leu exatamente ali na leitura introdutória do culto esse texto. E aí eu senti aquilo como sendo a confirmação para pregar com base em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. A abordagem do sermão é que as pessoas focam apenas no filho que foi embora, entende que ele estava perdido, mas o filho que fica dentro de casa também estava perdido. E aí, dentro desse texto, o Espírito Santo ele lançou luz aos meus olhos para enxergar 3 níveis do relacionamento do homem com Deus. Esse é o tema do sermão. Fantástico. O primeiro, o filho que pede a herança de forma antecipada. Existia uma abertura na cultura dele pedir, mas aquilo revelava o coração dele. Para ele, o pai estando vivo ou não, tendo a comunhão com o pai ou não, se alimentando na mesma mesa com o pai ou não. O que interessava era o que o pai poderia dar, que era a grana, a herança. Então, o primeiro nível de relacionamento que o homem pode ter é por interesse. Meu Deus. Aqueles que vão para a igreja só porque querem receber uma bênção, querem ser auxiliados em um socorro, mas não querem se envolver com o evangelho e com Deus. O segundo é o relacionamento com a aparência. O filho que fica, ele é mais servo do que filho. Ele está dentro, mas está longe. Cara. Ele está dentro do reino, fazendo parte da estrutura da religião, participando da ceia, foi batizado, está servindo, porque ele fala com o pai, né? Eu te sirvo há tanto tempo, eu sou obediente, eu cumpro todos os seus mandamentos, eu pareço crente, falo igual crente, me comporto igual crente, mas ele está distante, né? O filho que está lá dentro, aparência, né? Aí eu faço a abordagem ali da figueira que Jesus amaldiçoa, o morno e o frio. E o terceiro, quando o filho volta, eu faço uma análise da volta dele, desse relacionamento com intimidade, todo esse passo a passo dele. Que aí retrata o terceiro nível. O terceiro nível. E aí, o livro, ele nasce aí.
E aí eu começo a construir uma abordagem, desde os servos, desde a simbologia do anel, da sandália, da roupa. Eu pego as minhas experiências dos tribunais e trago e coloco nesse livro. Experiências pastorais de pessoas que têm dificuldade de voltar por conta do tamanho do erro, de como essas pessoas são recebidas, como a gente recebe quem está voltando. Meu Deus! Então o livro ele traz essa abordagem. Tema, título, o pai ainda está esperando. O subtítulo, 3 níveis de fé, 2 filhos perdidos e um amor que restaura tudo. Cara, eu acho que vai ser bacana. Ansioso por esse livro. Eu vou te fazer um pedido aqui agora no ar. Fechado. Aí, não tem pra onde você fugir. Quando você for lançar o livro, você vai pregar um domingo lá na Plenitude. Esse sermão. Bacana, tá fechadíssimo. Esse sermão. Fechado. Lucas 15. Lucas 15. Fechado? Fechado. Gabriel, muito bom, cara. Que bate-papo fantástico hoje, meu Deus. Para encerrar, você faz melhor que eu. Pede o pessoal para se inscrever. Vamos lá. Para você que está nos assistindo, para você que chegou até o final desse nosso bate-papo, do Pode Crer, desse episódio fantástico hoje, não deixa de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Então, você que quer seguir o Pastor David, tem muita coisa ali, muito devocional, muitos vídeos, muitos recortes. Você vai lá no Pastor David Oliveira. Para quem quiser acompanhar o Pastor Gabriel Firmino. É o Gabriel Firmino. Tô lá todos os dias, conteúdo jurídico, ligado ao desenvolvimento pessoal e também de cunho religioso. E tem muito segredo, tanto nas minhas redes sociais quanto na do Gabriel, nos stories. É isso aí. O segredo está onde, Gabriel? Nos stories. Nos stories. É o dia a dia nosso. É o dia a dia. Então, para você que começar a nos seguir, vai ter conteúdos ali diários. E aí, a nossa rede social do Pode Crer, que é podecrer.2025, está na tela para você aí. Você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Era para mim ter falado isso no início, não tem problema. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque semanalmente você vai receber conteúdos desse bate-papo fantástico. Hoje foi muito bom. Convidados especiais e quando a gente decide fazer isso entre nós, fica extraordinário, fica né? Bom também. Próxima semana, então, nós dois de novo? Nós dois. Vambora? Estamos apalavrados. Estamos apalavrados. Até a próxima semana. Deus abençoe. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau. Valeu.